E no vídeo de hoje a gente vai trazer a lista da CID-10. Você que tem aposentadoria, auxílio-doença, BPC-UAS ou qualquer outro benefício que precise analisar a sua incapacidade, hoje a gente vai analisar aquela lista das doenças das CIDs que mais dão afastamento para auxílio-doença. E, portanto, você que tem outro benefício previdenciário também pode utilizar ela como parâmetro. Algumas observações, tá? Essa lista é dada diretamente pelo site do governo federal. Aqui a gente consegue acessar de vários anos, tá bom? Então a gente já pegou essa lista e já coloquei aqui para vocês verem. A gente vai esgotar ela 100%. Algumas observações. Vitor, a minha CID está aí, você vai falar sobre ela, né? Porque a gente vai esgotar toda a lista. Isso quer dizer, se a minha lista está aí e tem uma boa adesão daqueles benefícios, né? Mais solicitado e mais concedido pelo INSS. Quer dizer que eu consigo o meu também porque tenho a mesma CID? Não está ligado ao fato de ter uma quantidade boa de deferimento por parte do INSS, que necessariamente você vai conseguir. O que a gente sempre tem que lembrar, e isso são algumas observações antes de a gente entrar de fato na lista, é que, óbvio, se tem uma boa adesão, se o INSS tem dado bastante benefício previdenciário, você tem mais chances. Portanto, você comprovando por meio de um laudo, atestado médico, algum outro documento complementar, pode fazer com que você consiga muito mais do que, como exemplo aqui para vocês, outras infecções por salmonela. Entende? Olha a quantidade que a gente tem no ano, tá? E uma outra observação também. A tabela ela traz de mês a mês, tá? Eu só fiz uma abreviação aqui, juntei tudo para que coubesse na tela e vocês conseguissem ver. Então é janeiro a dezembro. E o total no ano, a gente teve, por meio da infecção de salmonela, apenas 3 beneficiários no ano. Portanto, obviamente, se você tem uma enfermidade, uma CID que tem uma boa adesão, faz com que você tenha uma certa vantagem, mas não garante o benefício previdenciário. Outra informação importante, Vitor, o que a gente consegue então acessar com essa tabela do INSS, os dados, né, das concessões que foram feitas, a gente consegue retirar dela. A gente consegue retirar, pessoal, uma certa periodicidade do INSS. Lá em 2024, no iniciozinho de 2024, eu tinha entregue para vocês, pessoal, doenças como relacionada à ansiedade, doenças relacionadas a vícios, como álcool, como droga, como utilização de sites de apostas esportivas e cassinos online, como a gente tem muita adesão, e em 2024 estava no boom, consequentemente a gente já tinha previsto para vocês, o INSS não aceitava ainda, porém iria ter uma grande adesão e benefícios concedidos por meio desse tipo de problemas mentais cognitivos. E foi o que aconteceu. Nessa tabela vocês vão ver sobre isso, tá? Então o que eu peço para vocês já de imediato, já entra aqui, já vai falando de onde vocês estão vendo o nosso vídeo, vai compartilhando, vai curtindo e deixa também o seu comentário sobre a sua enfermidade, tá? Ainda que a gente não consiga trazer todas, vocês podem ver que tem alguns que estão em verde, são justamente as principais. Portanto, para o vídeo ficar um pouquinho mais didático e mais rápido, a gente separou aquelas que têm mais adesão, mais do que 1.000 ou 1.500 por ano, tá? Para vocês conseguirem ter um parâmetro ali principal. E a gente vai ainda trazer algumas outras informações sobre algumas doenças, algumas correlações, alguns benefícios que vocês podem ter mais facilidade, tá? Então já curta, já comenta, já compartilha e não se esqueça de se inscrever, pois a gente sempre está trazendo informação como essa muito importante para você. Pega seu cafezinho também e vamos lá. Então a gente vai começar por algumas doenças infecciosas e parasitárias, que a gente tem aqui as principais tuberculoses. Se a gente juntasse todas, a gente tem mais ou menos 10.000 pedidos concedidos. Uma outra observação sobre essa tabela é que ela não traz informação sobre, beleza, eu tenho 10.000, ou sei lá, tenho 50, 100.000 que vocês vão ver que nessa tabela nós temos. Mas aí não traz a quantidade de pessoas que fizeram pedido. Porque você pode imaginar, beleza, 1 milhão de benefícios concedidos. Bacana, bastante pessoas conseguiram esse benefício por meio dessa CID. Mas se a gente colocar em contraponto que 100 milhões fizeram o pedido, entende? A gente está falando de 1% só de concessão, né? De garantia do benefício previdenciário. E essa tabela não traz, tá? Então essa pode ter algumas informações aqui
que dá um certo entendimento sobre, opa, tem uma alta adesão, mas não necessariamente demonstra quantidade de aprovação, tá? A tuberculose é uma doença grave, dá direito a auxílio-doença e também a auxílio acidente, se tiver algum tipo de sequelas definitivas e até mesmo aposentadoria por invalidez, tá? Existe essa possibilidade também. Descendo um pouquinho a mais, a gente tem a hanseníase. Hanseníase dá direito à aposentadoria por invalidez? Depende, tá? A gente sempre tem que levar em consideração se existe alguma sequela. Teve um comentário de um colega aqui do canal, inclusive, que viu o nosso vídeo ao vivo, e novamente, estamos fazendo esses vídeos ao vivo todos os dias, e trouxe a informação que teve uma sequela definitiva em razão da hanseníase. E aí, perguntou se haveria possibilidade de auxílio acidente, que é aquele que você recebe podendo trabalhar e recebe um complemento da sua renda, né? Então, assim, depende da comprovação da incapacidade definitiva, provisória ou de uma sequela, tá bom? Descendo um pouquinho a mais, a gente tem ainda a erisipela, que também daria direito ao auxílio acidente, foi auxílio doença e auxílio acidente, que foi concedido por meio do INSS, conforme está comprovado nossa, na nossa tabela. Algumas dúvidas importantes, algumas pessoas falam, poxa, só tem algumas doenças específicas que vocês conseguem. Não, vocês podem ver aqui, ó, que teve também a concessão, ainda que pouco, mas teve a concessão da dengue, que deu direito ao auxílio doença, bem como outras febres virais que também deram direito e herpes que também deram direito. O que a gente sempre tem que levar em consideração, tá? É a incapacidade. Se você tem a incapacidade, seja porque você está com uma febre muito grande, seja porque você pegou uma virose, porque você pegou uma dengue, e tem a comprovação por meio de um laudo, documento complementares, que você precisa ficar afastado por mais de 15 dias, beleza, você vai fazer o seu pedido previdenciário. Óbvio que aqui nessa tabela a gente vai ver várias outras, como doenças de câncer, como doenças de bico de papagaio, doenças relacionadas à coluna, várias outras muito importantes. Mas é também válido a gente mencionar que não tem a gravidade de doenças, olha, essa daqui está garantida, essa daqui não está. Depende da sua incapacidade, tá? Descendo um pouquinho a mais, a gente vai para doenças do HIV, que juntando todas, né? Não dá para a gente especificar apenas um, são todas elas, com algumas pequenas variações, mas também daria direito a auxílio doença, auxílio acidente e até mesmo aposentadoria por invalidez, tá bom? Descemos um pouco mais e fechamos com as sequelas da hanseníase, como eu disse para vocês, que é a sequela em razão da doença lá atrás que a gente tinha trago, que também daria direito ao auxílio doença e também concede o auxílio acidente. As sequelas, tá? Se for uma sequela definitiva que reduz a sua capacidade laboral, pode fazer o pedido que você consegue o seu benefício previdenciário. E aí, a gente vai para uns que mais tem pedidos, que é a neoplasia, tumores, câncer, 240 mil concedidos. Se a gente levar em consideração o anterior teve o total no ano de 33 mil, tá? Então é uma boa quantidade de pessoas que conseguiram o benefício previdenciário em razão da neoplasia maligna. Se a gente descer aqui na neoplasia, a gente já começa aqui por neoplasia da orofaringe, perdão, do esôfago e do estômago. Uma quantidade boa, mas vocês têm que sempre lembrar, tá? Quando a gente faz a análise dessa tabela, ele vai considerar por cada CID, tá? Então a gente vai colocar aqui do lábio, pequena quantidade, 104. Vai ter aqui da língua, 343. Mas vocês podem ver que ele faz uma especificação por cada CID. Se a gente levar em consideração o tumor como um todo, o câncer como um todo, a gente tem 240 mil, tá? A gente só quis trazer aqui a diferenciação por cada CID, de fato, porque às vezes vocês têm essas dúvidas, né? Poxa, eu tenho então o câncer do lábio ou da língua, que tem pouca adesão, ou até mesmo da gengiva. Eu não vou ter direito? Vai ter direito, porque o que vai ocasionar a sua incapacidade não é o câncer em si. A maioria das vezes, o que te causa a sua incapacidade é o tratamento. Então, uma radioterapia, uma quimioterapia, outras tentativas de tratamento que vai te causar incapacidade. Então, aqui a gente vai analisar de forma geral, tá? Mas a gente também trouxe aqueles que mais dão direito ao afastamento. Então, do esôfago, do estômago, do cólon, aqui já tem uma quantidade boa de 12 mil. Tem de 7 mil do reto. Temos ainda, descendo um pouco mais, do pâncreas, da laringe, traqueia,
brônquios dos pulmões, que dá 3.000, e tem um muito grande que é o de mama, tá? Que aqui de 51.000. Descendo um pouco mais, a gente tem do útero, que também junta com o de baixo, do ovário, de próstata de 10.000, da pelve, também daria direito. Ainda temos da glândula da tireoide, do encéfalo. Então, assim, é uma quantidade absurda. Do útero de 40.000, se equivale ao de próstata. O que a gente sempre tem que levar em consideração, então, é que dá direito ao afastamento. Inclusive, a neoplasia como um todo, tá, pessoal? A gente tem que pegar isso daqui tudo, ó. Não apenas as que eu salientei como verde. As que estão verdes são as que mais têm a concessão. Mas, novamente, se você tem a neoplasia maligna, câncer comprovado, faz a demonstração do seu tratamento, faz a demonstração do seu laudo de garantia, né, que você tem a doença de fato, e faz o seu pedido de auxílio doença. Algumas informações sobre isso, tá? A pessoa que tem neoplasia maligna. Neoplasia maligna, você não precisa ter um largo período de contribuição com o INSS, então 2 meses já consegue o seu benefício previdenciário. Ainda que você tenha trabalhado, vamos lá, trabalhei por 3 anos, parei de trabalhar, estou há 6 meses desempregado. Consigo meu benefício previdenciário? Consigo, porque existe um período em que você vai estar ainda garantido pelo INSS mesmo sem estar contribuindo com ele. Lembrando que esse prazo inicialmente é de 12 meses, mas pode chegar a 36 meses de garantia por parte do INSS sem ter contribuído, tá? Ou seja, 3 anos você pode ficar sem contribuir com o INSS. Óbvio, em casos específicos, que eu não vou me estender muito aqui, você não precisa de contribuir e vai ter direito ao seu benefício previdenciário. O que muitas das vezes, às vezes vocês não têm esse conhecimento, e o INSS infelizmente não concede o seu benefício mesmo você tendo direito. Outro ponto, a pessoa que tem neoplasia maligna não pode, ou melhor, ainda que possa, se fizer a contribuição, o pagamento da Receita Federal anual, pode fazer o pedido de restituição, tá? Não precisa fazer o pagamento anual da Receita Federal, tá bom? Quem tem neoplasia. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida para a gente dar continuidade. Não tivemos nenhuma dúvida, lembrando, pode deixar informações sobre a enfermidade de vocês, tá? A CID de vocês, que a gente pode trazer, pode olhar e pode trazer retirar alguma dúvida de vocês. Lembrando também, se vocês quiserem, ou melhor, peço que vocês contribuam com o compartilhamento, com a curtida e seguindo o nosso canal, tá? Dando continuidade, pessoal, então a gente já foi para a neoplasia como um todo, já trouxe as principais dúvidas que vocês poderiam ter, e agora a gente vai descer um pouquinho mais para doenças do sangue e dos órgãos. A gente tem pouco, 5.000, então por isso que eu nem separei os principais, tá? Se a gente separar como um todo, é toda a categoria que teria 5.000, tá? Então, defeitos de coagulação, hemorragias, então seria muito interessante. A gente vai um pouquinho mais para baixo com as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, e os principais seria diabetes, tá? Que seriam os três. Lembrando também que a diabetes pode causar, em razão do medicamento, em razão da evolução da doença, outros tipos de doença, tá? Já trouxe alguns casos para vocês de clientes que tinham diabetes, não tinham um tratamento adequado, faziam uso de medicamento muito forte, o que ocasionou uma cardiopatia grave. Nesse caso, se eu fizer uma comprovação no meu laudo médico que eu tenho, olha, tenho diabetes, faço uso de medicamento tal, tenho incapacidade em razão da diabetes tal, e ainda fazia um outro laudo complementar, que eu desenvolvi essa incapacidade por meio da problema do coração em razão da diabetes, ou até mesmo nem precisa ter essa relação, tá? Mas se você quiser apenas a demonstração também que você tem uma cardiopatia grave, dá muito mais fácil o direito a auxílio doença, aposentadoria por invalidez, ou até mesmo auxílio acidente. O auxílio acidente nem tanto, tá? Porque a cardiopatia grave ele por si só já é incapacitante, né? Então, nesse caso, é muito mais fácil você pedir auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Então, descendo um pouquinho mais, a gente tem ainda a obesidade. Muita gente fala que obesidade não dá direito ao auxílio doença ou benefício previdenciário. Tá aqui a comprovação. Consegue sim. Obviamente, a gente tem que separar, e isso não cabe ao INSS, a separação daquela doença de obesidade, que é uma doença de fato, que independente do que a pessoa faça,
ela vai ter o alto peso, e daquela pessoa que não tem uma doença, mas sim não tem um tratamento adequado, não faz a o seu almoço, sua janta, as suas alimentações de forma adequada, certo? Para abaixar o peso. Cabe ao INSS analisar se você é uma pessoa que é desleixada, entre aspas, e uma pessoa que tem uma doença, de forma alguma. Se as duas pessoas têm um sobrepeso, se as duas pessoas estão incapacitadas, não importa se é uma doença ou se é uma pessoa que não está se cuidando, entre aspas. As duas vão estar incapacitadas, as duas têm direito ao benefício previdenciário. Mas é válido mencionar que muitas das vezes tem esse estigma social, né? De a pessoa está nessa situação porque não está se cuidando. E aí, nesse caso, se a pessoa não tem uma comprovação de um laudo, de um documento que é uma doença de fato, seja hereditária ou qualquer que seja o outro fator, ele pode ter um certo preconceito até mesmo pelo perito, né, e ter seu benefício negado. Poxa, a pessoa tá sadia, tem seus 20, 30 anos, consegue emagrecer, consegue trabalhar, vou negar o benefício previdenciário. O que é a minha recomendação é que vocês não caiam nesse jogo aí, né, do INSS. Se teve seu benefício negado, procure um advogado da sua confiança, faça a comprovação da sua incapacidade, perfeito, faça seu pedido de benefício previdenciário, tá? Não caia, não deixa que seu direito fique jogado porque o INSS não quis te dar a concessão, tá? A maioria das vezes o INSS não vai conceder mesmo seu benefício previdenciário e cabe a você ir atrás do seu direito, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida de vocês para a gente dar continuidade. Qualquer dúvida, vão escrevendo aí, tá bom? E tem uma enquete também se vocês acham que o INSS concede o benefício previdenciário de forma certa, analisando de fato a sua incapacidade. Ou se não, se ele faz, basicamente, olha, vamos encerrar aqui a maioria dos benefícios previdenciários e vamos ver o que acontece depois de uma ação judicial, tá? Só vocês deixarem o comentário de vocês e clicar na enquete também, que é muito importante. Descendo um pouco mais, transtornos mentais. Se a gente analisar, pessoal, olha a quantidade de benefícios previdenciários que tem ali. Olha aqui, doenças do sangue, do órgãos, transtornos imunitários, e ainda subindo um pouquinho, aqui na tabela que a gente tem das neoplasias malignas, se juntar todos os outros para cima, não dá a quantidade de benefícios previdenciários que a gente teve de concessão para as nossas doenças, deixa eu descer aqui, transtornos mentais e comportamentais. O que a gente tem que levar isso em consideração? Como eu disse para vocês, tá? Lá em 2024 a gente já tinha essa incidência de muitas pessoas que estavam viciadas, tá? E aqui tem alguns termos que eu não posso utilizar para nossa live não cair, tá? Seja em jogos esportivos, seja em uso de entorpecentes, aí tem vários outros aqui que eu não posso inclusive ler, tá? Mas tem aqui, ó, que começa com coca, tem, né, o fumo, enfim, vários outros que a gente não pode trazer, não pode falar, senão a nossa live cai, tá? Mas eu consigo trazer para vocês. O que a gente tem incidência não é o simples consumo, tá? Às vezes as pessoas têm poxa, beleza. A pessoa pode ter esse pensamento, né? Poxa, eu tô aqui enfermo, incapacitado, com doença, com neoplasia, com outras doenças, rancenias, enfim. E era trabalhador, contribuía com o INSS e não consigo meu benefício previdenciário. E aí é uma sacanagem o INSS pagar para uma pessoa como essa, que usa álcool, usa outros entorpecentes, como esses que estão aqui na tela, que eu não consigo falar para vocês, né? Mas que vocês conseguem ler aqui, ó. Eh, e aí fica essa dúvida, né? Poxa, não é justo, né? E de fato não é. Mas nesse caso, não é uma pessoa que, o final de semana faz o uso, ou faz o uso recreativo, se é que a gente pode falar dessa forma. São pessoas que estão, de fato, comprovadamente enfermos. São pessoas que não têm mais a capacidade de discernimento sobre o certo e errado. Basicamente, se a gente pudesse fazer um contraponto aí, seria a Zumbilândia de São Paulo, né, que a gente tem, que é lá, Craco, alguma coisa que vocês sabem que eu não posso falar o restante. Então aquelas pessoas estão, assim, na vulnerabilidade total. Troca qualquer comida, qualquer coisa, roupa, coisa de casa, pelo uso de algum desses entorpecentes, tá? Então, nesse caso, elas conseguem sim um benefício previdenciário. E eu já tinha trago para vocês, eu não sei se eu separei aqui, mas se eu conseguir ver, eu vou mostrar para vocês, que a incidência
do pedido em razão de jogos online aumentou muito. Fato importante, a gente já tinha trago isso para vocês também lá atrás, quando a gente disse que o INSS iria aumentar a quantidade de benefícios concedidos em razão dessa enfermidade, por jogos esportivos e jogos em cassino online, tá? Tigrinho, etc. O que vocês têm que lembrar, e a gente trouxe isso para vocês, é que iria ser concedido, mas ao mesmo tempo o governo iria em breve pensar em alguma forma de travar isso, né? Travar no sentido de, beleza, tá pedindo benefício previdenciário, tá incapacitado? Ok, a gente vai pagar seu benefício. Porém, você vai ficar impedido disso, disso, daquilo, daquilo. Isso a gente já consegue demonstrar que quem tem algum desses vícios e conseguiu o benefício previdenciário, já fica impedido do BPC, do salário família, do salário família, se eu não me engano, de não conseguir utilizar mais o CPF em jogos esportivos e até mesmo uma novidade, aquele programa do governo federal, que é o Desenrola Brasil, que a gente está trazendo no nosso segundo canal, vou deixar o vídeo na descrição para vocês, que é sobre investimento, sobre como não ter que pagar altas taxas no seu financiamento do seu imóvel, da sua casa, ou até mesmo como utilizar sistemas do governo federal para quitar uma dívida antiga, que é o caso do Desenrola Brasil. A pessoa que tiver uma dívida por mais de 90 dias pode utilizar o sistema, pagar com até 90% de desconto, mas fica proibida de utilizar o seu CPF em apostas esportivas e cassinos online, tá? Então, ainda que o INSS conceda, ele tá ali, o governo como um todo, pensando em formas dessa pessoa não continuar no vício, né? Porque se a gente imaginar, poxa, a pessoa tá enferma, ok, não cabe a mim julgar por que ela entrou nesse vício ou de que forma ela entrou nesse vício. Porém, não faz sentido que eu, trabalhador, que vocês que estão me assistindo contribuam com o INSS para essa pessoa receber o seu benefício e gastar com vício, entende? Porque aí a gente está alimentando o vício da pessoa. Se a pessoa, quando não estava trabalhando, não estava recebendo benefício previdenciário, já estava utilizando tudo que tinha para alimentar o vício, imagina nesse caso a qual ela pode não precisar se preocupar com o trabalho e receber o benefício previdenciário, né? Então esses são alguns mecanismos, ainda que eu acho falho, tá? Porque CPF a gente consegue, na minha família tem 5 pessoas que me emprestariam o CPF para utilizar num sistema online, então tinha que ser um pouco mais firme, né? Mas é uma forma que o INSS tenta trazer, tá? Dando continuidade, esquizofrenia também é uma que dá bastante incidência. Temos ainda transtornos psicóticos agudos e transitórios, que dariam direito, transtornos esquizoafetivos, que eu creio que está relacionado à esquizofrenia, né? A psicose não orgânica, temos ainda episódios depressivos e depressivos recorrentes. Fato importante: episódios depressivos dá direito à aposentadoria? Dá. Mas se a gente levar em consideração, é muito mais fácil a gente conseguir pelo depressivo recorrente. E aí você me pergunta, Vitor, por que então é mais fácil eu conseguir o meu benefício previdenciário, se aqui a gente está tendo um dado contrário ao que você está dizendo, né? Porque o episódio depressivo tem 123 mil, já o episódio depressivo recorrente tem 59 mil. Porque aqui a gente tem que lembrar que é uma tabela relacionada a auxílio doença. Uma pessoa que está pedindo auxílio doença e tem um episódio de depressivo recorrente e tiver uma boa assessoria jurídica, tiver alguém por perto dela que entenda sobre direito, provavelmente ela iria para já pedir a aposentadoria por invalidez. Então a gente retiraria esses dados aqui, mais ou menos uns 60 mil, 68 mil, mais ou menos, de pessoas que já não estão pedindo auxílio doença, já estão indo diretamente para a aposentadoria por invalidez. E, portanto, elas não estão aqui dentro do pedido de auxílio doença que foi concedido pelo INSS. Não é que tem menos pedido porque não é concedido, mas simplesmente porque essa pessoa já entendeu que não vale a pena ela continuar no auxílio doença e sim ir para a aposentadoria por invalidez. E vocês têm que entender, por que que é mais fácil conseguir pelo episódio depressivo recorrente? Porque o auxílio doença a gente precisa de comprovar incapacidade, segurado por parte do INSS, e é uma incapacidade que eu preciso comprovar que ela é pelo resto da minha vida? Não, mas eu preciso comprovar que é uma incapacidade nesse momento que me gera transtornos, que me gera dificuldade de trabalho, dificuldade de locomoção.
A aposentadoria por invalidez, que é o auxílio por incapacidade permanente, eu preciso comprovar seguridade por parte do INSS, preciso comprovar uma incapacidade permanente. E aí a gente faz o contraponto, episódio depressivo e episódio depressivo recorrente, qual dos dois, só pelo nome, tá? Vocês já conseguem perceber que tem uma extensão por um lapso temporal, sabe? Que é uma recorrência. Obviamente, o episódio depressivo recorrente. Por quê? Porque eu tive um fato, por exemplo, em 2020, de depressão. Fiz o tratamento, tentei utilizar medicamento, consegui ficar melhor por um tempo. Voltou novamente forte, tive que fazer um tratamento de novo, fiquei talvez até mesmo internado. Estou fazendo um exemplo aqui com vocês, tá? Tive que fazer uso de medicamento novamente, consegui segurar por mais um ano, 2 anos. 2024 voltou de novo, entende? Então estou comprovando uma recorrência. Não importa a quantidade de medicamento que eu use, não importa o tratamento que eu faço, ela é recorrente e, portanto, pela recorrência dela, eu consigo comprovar a incapacidade permanente, dando direito à aposentadoria por invalidez. Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês para a gente dar continuidade. Não tem nenhuma dúvida, sem problema nenhum, mas caso vocês tenham alguma dúvida, será um prazer responder, tá bom? Não se esqueça de compartilhar e de seguir a nossa comunidade também. Outro fato muito importante, ansiedade. Muita gente fala que ansiedade não dá direito a benefício previdenciário e está muito enganado, tá? Tem aqui a comprovação, inclusive com altíssima comprovação e bastante quantidade de benefícios concedidos, tá? 160 mil. Descendo um pouquinho ainda, a gente tem a questão do estresse grave, transtorno de adaptação, 21 mil. E descendo um pouquinho mais, alguns transtornos específicos da personalidade que a gente sempre tem que levar em consideração é que é um benefício que é muito concedido, tem alta incidência e, principalmente nesse momento, né, com várias outras doenças aparecendo, doenças relacionadas ao trabalho, burnout, doenças como ansiedade, por ter uma alta quantidade de informações diariamente, as pessoas estão ficando mais doentes e, infelizmente, mental. E, portanto, é uma que mais tem incidência no INSS de auxílio doença, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez, tá? Então não ache que é um benefício, eu tenho uma incapacidade mental, estou num um período de estresse muito grande, eu não vou conseguir meu benefício. Você consegue seu benefício desde que comprove a sua incapacidade.